Vivendo em um mundo cheio de ruídos e influências, cada dia somos expostos a diversas vozes. Entre elas, a voz de Deus, que é a voz que nos guia, amados, e mostra o caminho correto a seguir. Na verdade, é a única voz que deve guiar a vida de todo filho do Senhor. É a voz do Pai Celestial. Mas também existe a voz da carne, que muitas vezes nos leva a satisfazer os nossos desejos, impulsos imediatos e a viver pelo eu. Mas há também, amados, a voz do inimigo, que busca nos desviar do propósito de Deus e nos cegar da verdade. Então, nesse contexto, no meio de tudo isso, dessas vozes, é fácil confundir e seguir a direção errada quando não estamos priorizando uma vida devocional com o Senhor. Pois somente através dessa vida com Ele, nós desenvolvemos a sensibilidade espiritual. E como cristãos, queridos, nós precisamos entender que somos chamados a discernir as vozes que nos rodeiam e seguir apenas a voz do Senhor, do nosso Pai amado. Agora, aprender a distinguir essas vozes é crucial para vivermos uma vida alinhada com os princípios do Pai e para alcançarmos, queridos, a plenitude também do propósito para o qual fomos criados. E no devocional do refrigério de hoje, o Espírito Santo deseja nos alinhar, nos encorajar e edificar as nossas vidas com a importância de discernir as vozes e como nós podemos desenvolver essa habilidade fundamental em nossa jornada cristã. Então abra o teu coração, porque é aquilo que vai ser comunicado do trono da graça hoje vai nos levar para um nível maior de maturidade. E nós vamos poder, queridos, pegar essa palavra com a graça do Senhor que vai ser liberada juntamente com ela e colocar em prática todos os dias. Amém? E o tema do nosso devocional de hoje é discernindo as vozes, Deus, carne ou inimigo. Olá, queridos. Hoje é quarta-feira. Eu sou a missionária Cláudia Rodrigues e nós estamos juntos aqui em mais um devocional do refrigério. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a tua vida. E hoje nós vamos abrir a palavra do Senhor lá em João, no capítulo 10, e nós vamos meditar no versículo 5. E enquanto você abre a tua Bíblia na tua casa, eu quero te lembrar, você que tem sido edificado, abençoada pelo Senhor, e que o devocional do refrigério tem acrescentado na tua vida, tem feito a diferença nos teus dias, tem te ajudado a desenvolver esse momento de comunhão com Deus. Não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Amém? Juntos, nós cumprimos essa missão de não somente alimentar a nós mesmos, mas espalhar as boas novas de Cristo Jesus. Tem alguém hoje, assim como eu e você, precisando aprender a discernir as vozes. Amém? Então compartilha, deixa o seu like, faça essa palavra chegar no coração dessas pessoas em nome de Jesus. E vamos à nossa leitura, João 10, versículo 5, a palavra de Deus diz assim: Elas, porém, não seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Glória a Deus. Essa passagem, queridos, é o próprio Cristo, o nosso Senhor, descrevendo que as suas ovelhas, elas vão ouvir a voz dele e vão seguir. E eu sei que eu e você estamos aqui num tempo devocional porque decidimos ser ovelhas do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Cristo é o supremo pastor, Ele é o pastor, Ele é o zelador, cuidador das nossas almas e um dia entregamos a vida a Ele. Decidimos segui-lo como nosso pastor. E queridos, seguir Jesus requer dos seus seguidores, dos filhos de Deus, desenvolver essa sensibilidade para não perder a direção da voz de Jesus, porque um dia Ele nos chamou através da palavra. Um dia o nosso coração foi aquecido e nós percebemos ali naquele momento a nossa necessidade de entregar a vida a Jesus. Então, ouvimos a voz dele, seguimos aquele chamado
o chamado do amor para pertencer a Cristo. Mas viver, queridos, uma vida onde nós não desenvolvemos essa escuta espiritual, a sensibilidade, pode nos colocar numa situação de engano, que de repente a gente se encontrar distante do direcionamento da voz de Jesus. Mas hoje o Pai nos reuniu aqui, porque é tempo não somente de blindar as nossas emoções, de nos ajudar a permanecer seguindo a voz de Cristo, como também é tempo de trazer pessoas que estão em outro direcionamento, direcionadas por outras vozes, seja da carne ou do diabo, que estão indo para longe do centro da vontade de Deus. Mas hoje o Senhor quer nos trazer para perto. Amém? E essa palavra, queridos, ela gera em nós, em primeiro lugar, temor, porque todos que estão de pé, a Bíblia diz, cuide-se para que não caia. Então, mesmo que você esteja hoje consciente que você está seguindo a voz do Senhor, amém? Mas nós precisamos permanecer vigilantes e não perder essa sensibilidade, porque as distrações estão aí, queridos. O mundo, com a tecnologia, com as coisas que acontecem diariamente, com os problemas, com as circunstâncias, querem nos roubar do lugar da comunhão. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Senhor. Amém. Então, olhando para esse versículo de hoje, olhando para essa meditação que o Senhor quer colocar, quer plantar no nosso coração nesse tempo, nós podemos perceber, queridos, que a voz de Deus, ela pode ser confirmada através da palavra dele, através da orientação do Espírito Santo, porque ele é o professor das Escrituras. Amém? Então, sempre que Deus conversar conosco, isso vai estar alinhado com a palavra dele, porque ele tem zelo para cumprir a palavra. É por isso que nós precisamos ter muito cuidado, ter muito zelo com aquilo que ouvimos e com o que acatamos como sendo palavra de Deus. Deus, queridos, ele não vai nos apresentar um evangelho que não está alinhado com a palavra dele. Amém? Então a voz do Senhor, ela é caracterizada pelo amor, pela paz, pela orientação, pelo encorajamento. Já a voz da carne, queridos, ela é aquela nossa própria vozinha interior que quer influenciar as nossas emoções e quer nos fazer decidir se posicionar por desejos e vontades. Mas a Bíblia diz que nós não somos chamados para viver por aquilo que sentimos, mas por aquilo que cremos no Senhor. Então a voz de Deus vai nos levar para o ambiente da fé. Já a voz da carne, ela vai pender para nos levar para um lugar da razão, da lógica, vontades, desejos. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. E a outra voz é a voz do inimigo, que ela sempre vai trazer confusão, mentiras, acusações, sentimentos de medo e desespero na tua caminhada. Agora, Deus separou aqui dessas três vozes características através de versículos bíblicos para que você possa, em nome de Jesus, gerar iluminação aí no teu espírito, no teu coração, porque é somente a palavra que produz isso. E você identificar rapidamente, opa, será que essa voz que eu estou escutando aqui, esse direcionamento vem de Deus? Será que é da minha carne? Ou será que é o inimigo levantando uma seta de engano? Então, queridos, a voz de Deus, lá em Colossenses 3,15, nos dá uma característica muito importante para discernir a voz do Senhor. E Colossenses 3,15 diz assim: seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo. Que palavra poderosa, queridos. Como é bom a gente olhar para a Bíblia e entender que Deus, ele fala, né, características de como ele conversa conosco, que a paz é uma característica fundamental de que nós estamos ouvindo, de que nós estamos seguindo o direcionamento de Deus. Então, cada vez que você tiver algo para decidir, você tiver uma orientação no teu coração, no teu pensamento, e isso gera confusão, isso gera dúvida, incerteza, você não tem uma paz, você não tem uma alegria por dentro. Então é melhor você permanecer quieta, porque a paz é um testemunho interior. A própria Bíblia está falando aqui, ela é um juiz nos nossos corações. Então aquilo que Deus te direciona vai te trazer paz,
vai te dar certeza. E sabe, queridos, um testemunho rápido. Quantas vezes eu tive que tomar decisões e não fazia sentido, não tinha lógica, não tinha razão aquilo que eu ia decidir, mas por dentro, no meu coração, eu tinha paz, eu tinha alegria. E mesmo sem compreender, eu seguia aquele testemunho interior, aquela paz. E depois eu podia contemplar que verdadeiramente eu estava seguindo a voz do Senhor. Então essa é uma característica base da voz de Deus. Ela vai trazer paz e principalmente ela vai estar alinhada. O Espírito Santo reforça a palavra do Senhor. Porque tem muita gente achando que está fazendo decisões em determinadas áreas da vida e que essas decisões estão sendo guiadas pelo Senhor. Mas você precisa, irmã, é porque eu tenho paz, eu sei que é Deus. Avalie se isso está relacionado à palavra, está alinhado à palavra de Deus. Amém, queridos? Porque você não pode permanecer enganado achando que você está decidindo uma coisa e é de Deus e aquilo não tem base bíblica. Não faz sentido quando você olha para a palavra, porque não é um direcionamento de Deus bíblico. E Deus, ele vela para cumprir a palavra dele. Amém? A segunda característica, ou segunda voz, perdão, é a da carne. E lá em Romanos 8, versículos do 5 ao 6, a Bíblia diz assim, que aqueles que andam, segundo a carne, eles se inclinam para as coisas da carne. Mas os que andam segundo o Espírito, sendo o Espírito de Deus, aqui nessa passagem, eles se inclinam para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito Santo de Deus é vida e paz. Então aqui, queridos, está trazendo características de quando é a voz da carne. A voz da carne, ela vai se inclinar, sabe, para aquilo que nós queremos através do ego, do egoísmo, quando a pessoa ela centraliza ela mesma ou quando centraliza os seus desejos, aquilo que ela quer a todo custo. Então essa é a voz da carne. E a voz da carne, ela não produz frutos espirituais. A própria Bíblia está dizendo aqui a inclinação para a carne é uma inclinação para a morte, ou seja, a morte dos teus sonhos, morte das promessas, morte espiritual. Porque quando o homem decide pela carne dele, como foi a decisão de Adão e Eva desde o começo, quando o pecado entrou no mundo, ali foi uma decisão da carne. Aquele fruto era agradável aos olhos, era uma coisa desejável, e eles acabaram comendo daquele fruto. Então, cada vez que o homem faz uma decisão voltada para a carne, então ele está se afastando do direcionamento do Senhor. Amém? E a terceira voz, querido, é a voz do inimigo, A Bíblia diz lá em João 8,44, vós tendes por pai ao diabo. Isso era Jesus falando com aquele povo naquela época. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, queridos, a característica principal da voz do diabo é o engano. E quando o diabo ele lança sofismas, mentiras ao nosso pensamento, querendo destruir a nossa identidade no Senhor, querendo dizer que os planos de Deus não vão acontecer, querendo esfregar no nosso pensamento o nosso passado, ele está justamente trabalhando com a natureza dele, que é a mentira, que é o engano, que é o roubo de sonhos. Ele falta todo o tempo com a verdade. Então, cada vez que uma voz chegar aí no teu pensamento e ela te coloca para baixo, ela não valoriza os sonhos de Deus, ela te diminui, não exalta o nome de Jesus, traz engano, traz tristeza, medo, angústia para o teu pensamento. Essa não é a voz de Deus. A voz de Deus vai te encorajar, vai te impulsionar, vai fazer você ir além. Então, em nome de Jesus, faça anotações hoje sobre esses versículos, medite sobre essa palavra, aprenda pelo Senhor e pelo Espírito Santo a discernir as vozes e entender que somente a de Deus é que vai te direcionar. E ela tem características que são fundamentais, paz e alinhadas com a palavra dele. Amém, queridos? Então, em nome de Jesus, que haja hoje, através dessa palavra, firmeza em nossos corações, para resistir às vozes externas que não vêm do Senhor e discernir a que vem dele. Nós precisamos estar, queridos, todos os dias com o nosso Pai, nessa vida devocional, em oração, em busca constante pela palavra do Senhor.
Amém. Vamos orar. Fecha os teus olhos em nome de Jesus. Pai amado, nós te rendemos graças, Senhor. Exaltamos a tua bondade e a tua fidelidade hoje e reconhecemos, Pai, a tua palavra como a verdade absoluta sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer por nos ajudar, Senhor, através desse devocional de hoje, do ensino da tua palavra, a discernir qual voz devemos ouvir. Nós cremos, Pai, que nesse mundo existe um ruído muito grande. Às vezes a voz do nosso eu, a voz da nossa carne quer prevalecer. O inimigo também levanta pensamentos, levanta a voz dele para tentar nos enganar. Mas nós não queremos ficar bombardeados entre a voz da carne e a voz do inimigo. Nós queremos nos inclinar todos os dias para ouvir a tua voz, Senhor. É por isso que nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, nos ajuda com a tua graça a colocar essa palavra em prática. Nos ajuda a desenvolver esse discernimento espiritual, essa sensibilidade através do lugar do relacionamento. Nos ajuda trazendo à nossa memória que somos nós que decidimos pelo lugar secreto, lugar do relacionamento, lugar da comunhão contigo. E quando fazemos essa decisão todos os dias, somos exercitados no discernimento espiritual, no crescimento. Sim, Pai, nós cremos que existe uma interação nossa com a tua palavra. No que diz respeito à sua parte, já foi tudo feito em Jesus. A nossa agora é se render e interagir com aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos capacita, Senhor, através desse lugar do relacionamento, para que possamos seguir somente a tua voz e viver, Senhor, em rendição e obediência àquilo que o Senhor tem nos comunicado através da palavra. Eu oro, Pai, pela vida dos teus filhos que chegaram aqui nesse devocional de hoje, Pai. Que cada um cresça nesse entendimento e na prática, Pai, dessa palavra. E que possamos não somente mudar a nossa vida através da tua palavra, do teu ensino, da tua voz nos direcionando, mas também mudar os ambientes, por onde quer que a gente chegue, com a expressão da tua vida em nós, Pai. É o que oramos hoje e te agradecemos por esse tempo devocional. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Eu creio que essa palavra de hoje, ela pode até ter sido mais extensa, mas ela foi um divisor de águas para mim e para você. E nós vamos discernir a voz do Senhor. Não seremos guiados pela voz do diabo, nem pela voz da carne. Amém? E vamos entregar juntos a nossa confissão de fé ao nosso Pai. Escreve assim comigo para o Senhor nos comentários. Eu escolho discernir a voz do Senhor e rejeitar as outras vozes que não estão de acordo com a sua palavra. Aleluia! Faça essa declaração ao longo do seu dia, mas faça em nome de Jesus, falando e percebendo ela por dentro, a profundidade daquilo que Deus falou com você hoje. Você vai ser direcionado para um tempo novo, em nome de Jesus. Amém? E se nesse momento você tem alguma área da tua vida que deseja compartilhar com a intercessão do canal, não saia desse momento sem escrever nos comentários abaixo. Com a permissão do Senhor, nós nos encontramos hoje ainda aqui em nosso próximo momento com a palavra de Deus.